Ei, pessoal, bom dia! Hoje é um dia muito especial para nós da Global Intel. Estamos iniciando o nosso primeiro podcast, Sala de Crise. Vocês não imaginam como vai ser incrível vocês estarem conosco nessa trajetória. E nesse nosso primeiro podcast, nós estamos recebendo o nosso CEO, Dr. Ricardo Giovenardi. Olá, Lisiane, doutora Lisiane. Olá, doutor Giovenardi. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem estiver assistindo aí o nosso podcast. É uma honra estar aqui com você, sendo entrevistado por uma pessoa tão ilustre como você, né, doutora? Nossa, nós estamos muito felizes de tê-lo aqui. Doutor Giovenardi, né? Tantas trajetórias, tantas histórias. E hoje, vocês que estão nos assistindo pelas nossas redes sociais vão ter a oportunidade incrível de conhecer um pouco mais, né, desse nosso grande mestre, o nosso grande comandante. Então, conte um pouco mais pra gente da sua vida. Bom, vamos lá, né? Bom, primeiro é um prazer estar aqui. É um projeto ousado aqui da Global Intel, né? Existem muito podcast no mercado, obviamente, né? E são grandes podcasts, são bons podcasts, e nós não poderíamos ficar longe, né, dessa tendência de explicar. E a nossa a sua ideia foi genial, né? No primeiro episódio, nós mostrarmos primeiro quem somos nós, né? Quem está na Global Exatamente. Intel. Então, obrigado pela oportunidade, né? Eu tô muito mais nervoso do que você, mas pelo visto, né? Então, mas eu acho que é muito importante nós, assim, antes de falarmos sobre a parte corporativa, né, nós mostrarmos quem nós somos, né, quem é a essência da Global Intel. Né? Exatamente, eu acho que é isso que os nossos telespectadores estão curiosos para saber. Quem é o Dr. Giovenardi? Bom, o Dr. Giovenardi, sem muitas delongas, né, o Dr. Giovenardi é uma pessoa que nasceu de São Paulo, sou de São Paulo, né? Eu acho que dá para perceber pelo sotaque. Eu acho que ele já virou mineiro, hein, gente? Desde 2019 estou aqui em Minas Gerais, né? Fui acolhido por esse grande estado da nação, né? da federação. Só que eu não vim num momento de normalidade, né? Então, nós estávamos passando por várias questões dentro da ordem familiar, né? Dentro da minha família, que nós estávamos fazendo um processo de reestruturação. Eu vou contar um pouquinho mais para frente. E vir para Minas Gerais foi um divisor de água, né? Foi o que dividiu realmente os momentos da minha carreira, né? E eu vou falar um pouquinho também mais para frente. Mas principalmente foi uma consolidação de tudo que realmente eu acreditava. Eu descobri isso mais tarde, né? Principalmente quando nós abrimos a Global Intel aqui em Minas, o escritório, a base. Eu vim descobrir isso agora. Mas estar aqui em Minas Gerais foi um divisor de água, de consolidar tudo o que eu realmente pregava na minha carreira, nos meus 20 anos de carreira, né? E eu vi que ali foi um divisor de água, inclusive, de como fazer um gerenciamento de crise na minha vida pessoal. Ah, por isso então sala de crise. Por isso sala de crise, né? Então aqui nós temos uma sala de crise dentro da nossa base da Global Intel, mas todos nós, sem exceção nenhuma, nós gerenciamos crises dentro da nossa vida pessoal. Né? Então, eu sou de São Paulo, hoje eu tô com 51 anos, né? Já tô barba branca, cabelo branco, né? Então, está com muita experiência. já com muita para experiência. Compartilhar conosco. E é muito engraçado que eu venho de uma família, né, tradicional de São Paulo, mas olha que engraçado, minha mãe era do Rio de Janeiro, meu pai era de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? O meu avô, por parte da mãe, era da Bahia. O meu avô, por parte do pai, era da Itália. Né? Então, assim, a gente brinca que é uma verdadeira ONU dentro da nossa casa, né? Então, nós temos uma combinação, inclusive, muito poderosa, né? O sangue italiano com o sangue baiano, com o sangue carioca, com o sangue paulista, com o sangue, gaúcho, com sangue inglês, que você descobriu, né? E pra mim, isso foi uma novidade. Você e o Sérgio estão fazendo uma pesquisa da minha família. Foi muito legal, isso foi uma surpresa. Então, essa combinação, né, é uma família típica de classe média, onde nós passamos por muitas dificuldades, né? Como todo mundo hoje no Brasil, né, a grande maioria da população brasileira, quem é de classe média passa por aqueles momentos de alto e baixo, né? Num momento o chefe da família perde emprego, no outro momento a minha mãe trabalhava também, meu pai e minha mãe trabalhavam, né, desde sempre.
Então, tem os momentos que um perde o emprego, daí a família desestabiliza economicamente, aí tem morte de tio, tem morte de avô. Então, essas crises, né, elas foram moldando devagar a minha formação, inclusive pessoal. Mas eu sou um típico paulistano, que o pessoal brinca, né? Pelo Mas sotaque eu já acho deu. que já virou mineiro. Eu já virei mineiro. Olha, até essa caneca vermelha da Global Intel. Até a caneca vermelha, que foi a história que daí eu vou contar depois. Quando surgiu a Global Intel, quando eu cheguei em Minas, eu percebi que aqui o hábito, se chegar na casa de uma pessoa, não oferecer café, e principalmente não tomar o café, você arrumou uma briga, né? Vai criar uma certa confusão. Então, assim, a gente vai se adaptando. A minha família, como eu disse, nós éramos de classe média, morei na zona oeste de São Paulo, eu já estou até esquecendo, a minha vida toda foi no bairro Vila Jaguara, né? Então, em Vila Jaguara, até, se eu não me engano, no Tupi-Guarani, é cachorro, né? Jaguara é cachorro. Paraná, muitos fala isso, né? Eu fui descobrir também um pouco tempo atrás. E por que essa história, né? Porque ali estava sendo construído um trecho da rodovia Anhanguera. Muitos trabalhadores foram para lá e daí tinham os seus cachorros de estimação, seus pets, hoje chamados de pets. Então era uma vila que tinha muito animais, assim, cachorro de rua, tudo mais. Então ficou Vila Jaguara. Essa foi uma história que eu vi muito por cima, não me aprofundei. E eu tive uma infância que hoje em dia, por exemplo, as minhas filhas, eu vejo que não tem, né, a oportunidade. Que é ficar na rua, minha mãe tinha que mandar praticamente oficial de justiça buscar para eu voltar para casa, né? Então eu vivia a minha vida brincando na rua, né? Com muitos amigos e uma certa liberdade que hoje nós não temos hoje nos grandes centros, né? Então, aquele espírito de ter aquele grupo de amigos, muito Turma da Mônica, né? Nós tínhamos isso dentro. Eu tenho duas irmãs, né? A Célia, que é a caçula, a Andréia, que é a mais velha, eu sou o filho do meio, e aí as duas ficam falavam que eu era o queridinho, né? Eu era o queridinho da mamãe e das tias. E a minha família sempre foi muito formada por muitas mulheres, né? Então a minha mãe tem 6 irmãs, meu pai tinha 7 irmãs, eu tenho 2 irmãs, então é uma família que sempre foi... Uma das características da minha família foi muito gerida por mulheres, né? E falar que não tem uma liderança, que não tem uma influência isso na minha vida é mentira. Então, essa é uma característica também muito peculiar da minha vida que poucas pessoas conhecem. E por que isso é importante, né? Porque isso trouxe para nós uma realidade que muitas vezes hoje a gente não vê e muitas vezes a gente não dava valor, mas recentemente a gente está cada vez mais observando isso, o quanto isso é valioso, né? Eu tenho 2 filhas também mulheres. Então, quando você tem essa característica, você começa a fazer com genuinidade o tratamento e não uma coisa forçada, né? Isso reflete no meu dia a dia profissional. Você ter 2 mulheres, você aprende diariamente outros tipos de tratamentos que o homem, muitas vezes, que vive só junto com outros homens, ele não tem essa oportunidade de aprender, né? Então, eu sou grato por isso, aprendi desde lá e agora com as minhas filhas. Então, nós vivemos a nossa vida toda em São Paulo, com muita brincadeira, carrinho de rolemã, bicicleta, muitas quedas, muitos machucados, muita ralação de joelho, muita ralação de cotovelo. Aproveitando esse gancho, conta pra gente um pouco da sua passagem pelo Exército. Minha passagem pelo Exército. Já que falou de ralar. De ralação, né? Então, não, isso foi importante que também já estava sendo preparado. Desde os 5 anos de idade eu fui do movimento escoteiro. E eu quis ser do movimento escoteiro. Quando eu fui, a primeira vez eu fui conhecer, meu pai me levou numa reunião do movimento escoteiro, perto da minha casa. Eu me apaixonei ali foi amor à primeira vista. Mas eu tinha um problema, eu tinha 5 anos. E para entrar no movimento escoteiro, no Lobinho, né? Eu fui Lobinho primeiro, você precisava ter um mínimo de 7 anos. Porque você precisa, inclusive, ter uma alfabetização, né? E quando eu conversei com o chefe Jaime, o finado chefe Jaime, o chefe Jaime ele virou e falou: não, você não pode porque você não sabe ler e escrever e você não vai saber falar a promessa, né? Que quando você ganha um lenço de escoteiro. Eu falei: tá bom então, chefe Oswaldo, daqui 1 mês eu volto. Meu pai não entendeu nada, depois de 1 mês eu voltei, eu tinha aprendido a ler a promessa, obviamente eu decorei a promessa, né?
Eu fiz a escrita, o chefe Oswaldo ficou impressionado e me deu a oportunidade de entrar como um estagiário de lobinho, ainda não era nem lobinho, sempre né? Sempre nos surpreendendo, não é mesmo, doutor Giovenardi? E aí, eu comecei no movimento escoteiro e foi uma coisa fantástica, onde também aprendi muito sobre a questão de dar a volta por cima, né? Você tem que dar a volta por cima em situações de adversidade, mesmo para uma criança. E ali eu aprendi. Os acampamentos no movimento escoteiro, nenhum acampamento era igual ao outro. Nós sempre tínhamos problemas de água, nós sempre tínhamos problemas de chuva, de muita chuva, de pouca chuva, de sol, de muito sol, de pouco sol. Então você precisa se adaptar ao cenário. E essa foi uma primeira lição, quando eu era muito criança, que eu também só fui descobrir a importância dessa lição mais tarde. Tendo isso, aí eu fui pro Senai, eu fiz escola de tornearia, eu sou torneiro mecânico também. Olha formado. Olha surpresas, pessoal! Eu fui Senai e trabalhei durante 7 anos, pouco mais de 7 anos, como torneiro mecânico na empresa Siemens, uma empresa alemã, que se você também teve experiência, né, em empresas alemãs. E ali também foi uma consolidação, né, do que tudo eu tinha aprendido no movimento escoteiro. Mas daí, voltando à sua pergunta, o que isso tem a ver com o Exército? Quando eu fui para o Exército, eu fui no processo de seleção do Exército, né? Um recrutamento normal. Eu não fui oficial, eu fui praça. Eu gosto sempre de falar às pessoas, você foi oficial, você tem cara de oficial. Não, eu fui soldado praça mesmo, tá, gente? Eu lavava, às vezes, a panela no rancho, eu varria, pintava valeta também e tudo mais. Mas quando eu fui pro Exército, foi muito simples, porque o movimento escoteiro me preparou. Então, eu já estava, de uma certa forma, institucionalizado, como disse algumas amigas minhas. Elas falaram assim, não, você já é institucionalizado. Senai, escotismo, e depois o Exército foi uma coisa muito fácil. E o Exército foi maravilhoso na minha vida, porque ele trouxe ali uma questão de resiliência, de fortalecimento de resiliência. O Exército, ele me ensinou que tudo você tem uma saída. Toda crise você tem uma saída. Toda dificuldade você tem uma saída. Basta você parar um pouco, respirar, pensar e replanejar se for o caso. Então, a passagem pelo serviço militar obrigatório no Brasil, para mim, foi uma questão muito de fortalecimento do que eu sou hoje na questão de gerenciamento de crise. Ter esse processo de institucionalização, aprender com as Forças Armadas o que é você sair de um momento de adversidade, me trouxe muitas coisas que refletiram ao longo da minha vida depois da minha saída do serviço militar. Então, passei por isso. Foi muito engraçado que no processo de seleção, né, também eu aprendi isso, que a gente deve falar as coisas certas no momento certo. Um tenente perguntou, o que você quer servir? Né? Hoje tá tendo muito meme na internet. Eu falei, não quero. Ele falou, por que você não quer servir? Eu falei, porque eu tenho coisa mais importante para fazer na minha vida. Na hora ele me deu carimbo verde e eu fui pro serviço militar, né, sem pestejar. Mas de uma certa forma eu tava querendo. Eu só não queria falar que eu era voluntário, porque o voluntário, daí eles são dispensados. Mas, na verdade, eu queria ir para o serviço militar. E foi muito bom. Né? Então, nós criamos uma irmandade muito forte. Eu converso com alguns colegas até hoje. E, novamente, a questão do fortalecimento da resiliência, para mim, foi fundamental. Né? Então, passar pelo serviço militar hoje... me deu esse meu avatar, né? Essa minha cara. E diante disso, então, acho que podemos avançar aqui um pouco mais no nosso podcast, porque eu sei que os nossos telespectadores estão muito ali curiosos e esperando para que você fale um pouco, doutor Giovenardi, agora dessa relação, né, da sua trajetória pessoal, que você nos trouxe elementos muito importantes, né, de uma base, de um alicerce, e poderia nos contar um pouco, sempre as coisas secretas das missões que todos querem saber e tudo, mas gostaríamos agora de que você contasse para os nossos telespectadores um pouco de como essa sua origem, toda essa sua história que, né, de antemão a gente agradece você estar compartilhando com os nossos telespectadores questões pessoais e como isso tudo se relacionou também, primeiramente agora, com as suas missões internacionais. E também vamos aproveitar e falar para vocês, né, do último lançamento. É claro que lá na
frente ainda desse podcast nós vamos falar mais coisas, mas isso tá muito ligado, né, com essa base, esse alicerce que você traz pra gente, com as suas experiências internacionais. Então, agora gostaríamos de saber um pouco sobre essas experiências internacionais. E o que também isso tudo, né, faz esse envelopamento e esse grande corpo, né, e essa grande missão mesmo que é viva, né, é viva na Global Intel. A saída, né, do serviço militar aí me fortaleceu o que eu queria fazer na minha vida, né? Não era prestar um concurso público para ser um policial ou ser um militar de carreira. Não foi isso, né? Até mesmo porque o momento, né? Eu servi em 1993, o momento do Brasil era outro, o momento das Forças Armadas era outro, o momento da segurança pública no Brasil era um outro momento, né? Eu tenho colegas que saíram do serviço militar e já adentraram a Força de Segurança Pública, seja na polícia, seja nas próprias Forças Armadas. Porém, esse não foi o meu caminho, mas eu demorei um certo tempo para descobrir isso, né? Mas, de qualquer forma, eu não quis me afastar. Então, isso foi a primeira grande decisão minha. Quando eu falei que eu não queria me afastar, eu comecei a fortalecer de uma outra forma. Então, eu fui trabalhar com tecnologia da informação no primeiro momento, né? Então, a minha graduação inicial, eu sou tecnólogo em processamento de dados. Só que dentro do processamento de dados eu não queria, obviamente, trabalhar só com programação ou somente com suporte técnico. Eu queria trabalhar com a parte de segurança cibernética. E aí eu tive a primeira experiência, foi a primeira gestão de crise que eu trabalhei, que foi o bug do milênio, né? Que foi uma grande crise global, né? Nós ainda estávamos incipientes ainda na questão de globalização e de interconexão global com a parte de tecnologia. No entanto, era uma crise que poderia afetar todos os sistemas básicos de todos os países, inclusive até a parte de viagens, né, conexão aérea. Então, quando eu adentrei nesse projeto do bug do milênio, eu entendi que era ali que eu precisava trabalhar com segurança e com inteligência, né, na área de inteligência, na área de segurança corporativa, que era no mundo privado, né, apoiar as empresas com tudo aquilo que eu vi no Exército sobre a prevenção, sobre entender as vulnerabilidades, entender quais as ameaças que você está inserido e trazer isso de uma forma para a prevenção. E se caso acontecesse o risco, como que nós iríamos reagir. Então, a minha primeira experiência, a minha primeira crise foi o bug do milênio. Logo depois, pouco mais, quando entrou em 2001, eu resolvi procurar uma formação em outro país. Eu queria consolidar esse conhecimento em segurança da informação em outro país. Eu queria buscar uma oportunidade de aprender com outras culturas, com outras pessoas. E logo em 2001, aí surgiu, eu comecei a pesquisar sobre cursos nos Estados Unidos. E achando uma empresa nos Estados Unidos, eu vi que quem formava a empresa dos Estados Unidos, os profissionais dos Estados Unidos, era uma empresa israelense. E aí eu falei assim, não, por que eu posso ir na casa do professor se eu não posso ir na casa do professor que ensinou o professor? Né? Então eu fiz essa lógica, eu fiz esse raciocínio e comecei a procurar, obviamente, em 2001. E obviamente também nós sabemos que aconteceu em 2001, foi uma grande crise, sim, outra crise mundial, que foi o ataque do 11 de setembro. E ali congelou todos os projetos de viagens internacionais, principalmente nesse assunto, ficou mais complexo. Em 2002 eu continuei procurando, eu achei uma escola em Israel e coincidentemente encontrei uma grande pessoa que também tem um grande papel, uma influência na minha vida, que o nome é quase igual, eu chamo Ricardo Giovenardi, ele chama Ricardo Genari. E ele estava organizando uma missão, né, para fazer um treinamento em Israel na parte de inteligência corporativa, na parte de contra-terrorismo e tudo mais. E aí o Ricardo Genari, obviamente, ele fez um processo seletivo comigo, ele me conheceu, ele teve um dia que ele ligou e falou o seguinte, olha, você foi aprovado, agora você precisa depositar para pagar passagem aérea, para fazer o pagamento normal. Gente, eu não tinha um centavo no bolso, eu só tinha uma coisa só, eu só tinha o meu carro. E ele me ligou de manhã, ele falou assim, só que você tem que depositar isso daí até sexta-feira, porque senão você vai perder a vaga, eu vou passar a vaga para outra pessoa. Eu falei, tá bom. Eu acho que nem ele sabe dessa história. Eu entrei no banco na hora do almoço e refinancei meu carro. Todo o dinheiro que eu consegui refinanciar meu carro,
eu depositei para ele e a passagem estava paga, né? O meu curso estava pago. Então esse foi a primeira grande lição, que quando você quer algo, você tem que buscar a fazer da forma como você tem na mão, com o que você tem na mão, né? Os nãos você irá receber sempre, né? Eu tinha um não, eu pedi na empresa, não podia porque existe um processo de compliance, né, de férias, de empréstimo e tudo mais. Eu recebi o não, eu pedi na família, não, ninguém tinha dinheiro na minha família, mas o não também eu já tinha, então eu pedi para todo mundo. E depois a última tentativa foi o banco. Então, se eu tivesse já desistido no primeiro não, eu acho que eu não estaria nem aqui hoje, né, nesse podcast. Então, não desistir foi a primeira lição antes da viagem. Isso já está diretamente relacionado com a capacidade de adaptar os cenários. Adaptação dos cenários. Que você trouxe para a gente, né? Aproveitando esse gancho, então, a gente gostaria de fazer um link disso, né? Até pela trajetória que quem acompanha, né, a sua trajetória, a trajetória da Global Intel, percebe claramente, né, a sua capacidade de liderança e tomada de decisão. Então, junto com isso que você traz, dessa primeira experiência em Israel, e que depois, né, 20 anos depois, isso é materializado também nesse livro, né, o 4º livro seu. Seria muito importante trazer isso sobre essa questão da tomada de decisão e da liderança. Porque nós estamos aqui diante de um CEO, né, de uma empresa que vem cada vez se destacando nessa área, né, seja no Brasil, em Minas, ou seja no mundo, com uma longa bagagem de experiência pelo mundo afora. Então, acredito que isso vai ser muito importante para os nossos telespectadores, em especial, né, aqueles diretores, CEOs, board das empresas, para que possam, né, escutar diretamente do Dr. Giovenardi, que está aqui, né, que eu tenho a honra de estar entrevistando, um pouco sobre isso, né? Liderança e tomada de decisão. Principalmente, né, na atualidade que nós estamos. Exatamente. Um mundo que cada vez mais, geopoliticamente, exige desse profissional de liderança ter conhecimentos extremamente, com uma base de alicerce muito grande para tomada de decisões. Então, nessa riqueza que você traz de detalhes da sua trajetória, né, no Brasil e fora, conte um pouco para a gente sobre isso e também o que você puder trazer um pouco, né, desses países ao longo, né, aí que você passou pelo mundo, para que a gente possa relacionar um pouco mais com isso e depois eu quero falar um pouco sobre os livros. Legal. Não, essa sua pergunta é extremamente importante, né? E hoje o que vai diferenciar muito são as tomadas de decisões em momentos de adversidade, né? Eu não posso também deixar de citar que engraçado que o fruto nunca cai, né? Ou então os iguais nunca ficam muito longe, né? Nós nos conhecemos, eu e você, doutora Elisiane, nos conhecemos numa situação que nós estávamos em lados opostos da mesa. É muito engraçado isso. Mas, ao mesmo tempo, nós nos identificamos como um propósito único e genuíno. Então, isso atrai as pessoas, né? E a Global Intel, ela atrai. E eu falo muito isso, se vocês até me acompanharem nas minhas redes sociais, e nas redes sociais da Global Intel, as pessoas até confundem, porque eu não tenho uma diferenciação. A minha vida é a Global Intel, né? Eu não abro muito das minhas redes sociais sobre a minha família, né? Mas eu abro muito sobre a Global Intel, né? Porque eu entendo que a Global Intel ali, a minha rede social, inclusive, tem uma missão especial de estar ajudando pessoas com informação, né? Informação que pode ajudar a vida delas. E você tem uma característica muito parecida com a minha, né? Então, por isso que a gente acabou, de uma certa forma, nos identificando e chegando onde nós estamos hoje. Essa questão de tomada de decisão, ela... Eu não sei te explicar direito, mas ela é uma coisa que realmente é uma formação, ela tem que vir ao longo de uma formação, você não consegue adquirir isso da noite para o dia. Então as pessoas elas tentam, eu preciso agora aprender a tomar decisão. A tomar decisão é uma prática que você vai diariamente praticar, tomar decisões. Só que na minha vida o que eu aprendi é que às vezes você toma algumas decisões e elas estão erradas. Elas são erradas, elas são decisões equivocadas. A grande diferença é o quanto você está apto a mudar esse erro,
a reverter esse erro. Então, se você não estiver apto a reverter um erro, uma tomada de decisão errada, um erro vai ser, realmente ele será fatal. Né? Uma decisão, uma palavra dita no momento errado é um erro. Agora, esse erro ele vai se perpetuar se você não for lá e pedir desculpa, ou então se você não mudar o seu comportamento. Às vezes você não quer pedir desculpa, você não quer verbalizar o pedido de desculpa, mas você verbaliza de uma outra forma, com atitudes diferentes. Então, a construção da Global Intel, a construção da minha carreira, foi realmente com base em tomadas de decisões. Algumas decisões foram erradas e eu errei muito. Algumas coisas eu errei, escolhi lugares errados para trabalhar, mas ao mesmo tempo, quando eu percebi que eu tinha escolhido aquele lugar errado, eu tomei uma decisão de reverter o momento e transformar aquele erro numa oportunidade de crescimento, e eu cresci com aquilo. Então, tomar decisão em crise é muito difícil, porque você está no calor, você está levando uma pressão, o cenário ele é difícil, a situação, o momento é difícil. E muitas vezes nós entramos numa sala e nós tivemos uma experiência recente, e juntos, eu e você, doutor, que quando nós entramos numa crise, no olho do furacão de uma crise, todo mundo estava desesperado, menos nós dois. Não é porque a crise não era nossa, mas a nossa formação nos permitiu isso. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. Primeiro, nós fomos contratados para aquilo. Segundo, não adianta eu ser contratado para aquilo, eu ter um título de especialista de crise, só que eu não trazer isso dentro do meu interno. Então, quando nós entramos nessa crise, nesse cenário conjunto, e foi recente, nós entramos com uma certeza de que nós estaríamos ali para ajudar e não para somar mais problemas, trazer mais problemas. E essa tomada de decisão, ela também é difícil. Né? Porque toda tomada de decisão ela envolve consequências. Sim. Né? E quando eu escolhi tomar uma decisão de sair de um empregador ao qual eu saí de São Paulo, que eu também tomei uma decisão para vir para esse estado, eu mudei toda uma estrutura familiar para vir para um outro estado e começar do zero. Mas de repente, depois de algum tempo, eu identifiquei que aquela decisão não estava alinhada com o meu propósito, eu tomei uma outra decisão que foi sair. E para tomar essa decisão que eu tive que sair, eu tive que me preparar. E muito rápido. E não foi uma coisa... eu fiquei mais um ano sofrendo. Porque às vezes a gente cria problemas para nós, ou cria problemas mentais. E você é uma grande especialista, doutora, sobre saúde mental. E você fala muito isso nas nossas formações. Que a tomada de decisão rápida, ela também irá ser saudável para nós. Né? Então, quando não está alinhado com o seu propósito, isso agride você dentro muito forte. E isso adoece você. Então, aí chegou o momento de você tomar uma decisão rápido, para você não adoecer. E essa tomada de decisão, né, para quem está nessa trajetória, né, ao teu lado, na Global Intel, ela é bem significativa e bem marcante na tua vida profissional e pessoal, Sim. né? E, na verdade, se a gente pensar, essa tomada de decisão que você diz, né, da saída do local de trabalho que você estava, em função muito clara de um propósito, né, dos objetivos e do que você acredita, ela diz muito da sua personalidade. E diz muito também da personalidade, das características que um profissional que atua nessa área de crise deve ter. Porque é muito mais do que um conhecimento técnico, né? De Exatamente. Um brilhante currículo que sabemos que você tem. A capacidade de tomar decisões com coragem diante, né, de um cenário que a gente vê cada vez mais delicado nessa área. Exatamente. Então, diante disso, né, dessa decisão e a gente vê hoje, né, e os nossos telespectadores podem ver na nossa rede social, dos nossos canais do YouTube e demais, a construção e a trajetória da Global Intel, principalmente nesses últimos 2 anos, né, principalmente de 2024 para cá, após a inauguração da base de operações em Belo Horizonte. E isso tudo marca muito e traz muito do que tem toda a literatura, né, de todas as tuas fantásticas obras que tanto nos orienta, todos nós.
Então, diante disso e desse cenário geopolítico que estamos vivendo, do terrorismo e de todas essas questões, o que você deixaria como uma mensagem assim marcante sobre essa questão para os nossos telespectadores? Legal. Diante dessa trajetória, né? A gente sabe que, nossa, vamos precisar fazer muitos podcasts com o Dr. Giovenardi para que a gente consiga, né, buscar aí um pouquinho cada vez mais para que a gente possa aprender muito. E então, assim, conte pra gente um pouco sobre isso, né? Sobre o que o Dr. Giovenardi, o CEO da Global Intel, pode trazer para a gente agora sobre este cenário que nós estamos vivendo e a correlação dele com a gestão e o gerenciamento de crises e principalmente independente, né, do ramo da empresa, do que ela trabalha e tudo, né? A Global Intel atua com diversos segmentos em diversas áreas, né? Então, traz um pouco disso para a gente, principalmente pensando naquele gestor hoje, naquele líder hoje que tem que tomar decisões diante desse cenário. Eu começo com uma frase, essa pergunta é excelente. Eu começo com uma frase que nós colocamos sempre em todas as nossas redes sociais, né? Principalmente eu coloco muito isso, que é: se você acha alto o preço da preparação, experimente o da reparação. Uma frase impactante. É uma frase impactante. E não é uma frase para provocar ninguém. É uma frase, na verdade, é uma realidade para incomodar todos. Sim. Então, não é uma mensagem direcionada para alguém. É uma mensagem para incomodar todos. Por quê? Muitas pessoas, elas acham que estarão economizando não fazer uma política de crise, se preparando, como nós falamos aqui agora, entendendo as suas dificuldades, as suas limitações, que todos nós temos. O grande problema é quando nós não entendemos e não mapeamos essas limitações. Então, o que eu posso falar hoje para todas as pessoas, para todo mundo que esteja nos assistindo, é ficar muito atento às mudanças e ter um processo de adaptabilidade muito forte. Criar essa mentalidade de adaptabilidade hoje é muito mais importante do que qualquer nota bonita de uma auditoria. Nós vivenciamos isso diariamente e nós aconselhamos os nossos clientes. Às vezes o cliente chega para nós e de uma forma a gente sabe que muitas vezes tá caro o projeto, tá isso o projeto, tá aquilo o projeto. Sim, é um projeto caro, né? Não são projetos baratos, nós sabemos disso, mas são projetos que agregam valor, que vão economizar muito mais se caso aquele risco se materializar. Né? E a questão que eu falo para todos eles, uma vez que um risco está mapeado dentro de uma matriz de risco, não é se ele irá acontecer, é quando ele irá acontecer. Porque ele já foi identificado. Então a pessoa está exposta. Então podemos dizer que não é um projeto caro, mas que, na verdade, ele é um projeto no valor que ele tem que ser. Exatamente. Para que possamos fazer uma boa gestão. Exatamente. A gestão hoje moderna exige resiliência. Exatamente, porque se formos pegar ao longo da trajetória de todos os episódios que nós temos, que aconteceram, fica infindável, é infinito o custo, né, da reparação, vamos dizer assim. E você porque é uma pessoa... isso sim é um custo. Isso porque sim é um na custo. prevenção... Exatamente. E isso é muito doutora. Falado pela Global Intel, por nós todos, não existe um custo da prevenção, existe um investimento na prevenção. Exatamente. Agora, na reparação, isso é um custo. E nós estamos vendo aí, ao longo dos anos, que é um custo que não tem fim. Exatamente. Então, isso vindo de uma pessoa com autoridade, e novamente, tá, pessoal, o que nós procuramos dentro da Global Intel, as pessoas que vêm trabalhar dentro da Global Intel, não são só pessoas que têm um conhecimento acadêmico, uma formação, um curso, uma certificação. Hoje nós estamos buscando mais pessoas com perfil. Né? E esse é o perfil, por exemplo, que a doutora Lisiane ela tem de liderar a área de direção e operações, e gestão e gerenciamento de crise dentro da Global Intel, porque o perfil ele vai ter essa sensibilidade que você acabou de trazer, doutora. Não adianta nada eu ter planos e não entender realmente a eficácia, né? E a eficiência daquele plano. Eu tá treinando as pessoas. E
o maior custo que nós estamos vendo, e isso eu aprendi muito com você, desde quando nós nos encontramos lá no posto de comando Barão de Cocais, aqui em Minas Gerais, na pandemia, foi que o custo maior não é o financeiro, é o que a gente causa nas pessoas. Né? E quando nós estamos numa imersão, e cada imersão, pelo menos para mim, os alunos falam assim, nossa, eu aprendi demais. Mas os alunos não têm ideia do quanto nós aprendemos, né? Nós aprendemos demais, né? Então, assim, cada imersão nova é um elemento novo que engrandece o nosso propósito. Né? Eu tive graças a você e o Sérgio, de conhecer o Andinho da última, a Claudinha, a Paré, a Josi, que agora é nossa aluna. Eles não têm ideia do que eles muito mais me ensinam do que eu a eles. Sim. E quando eu tô falando em ensinar, eu termino uma imersão, termino uma aula com um propósito muito forte estabelecido e repactuado comigo mesmo. E aí, pegando o gancho no que foi a sua pergunta, nós estamos nervosos, tá? Que tá sendo o primeiro podcast, tá? Então, assim, às vezes ela faz uma pergunta, parece que eu não respondi, mas ó, nós estamos nervosos, dá um desconto pra nós, tá? Por favor, tá? Tá respondendo sim. Mas está ótimo esse podcast. O que é muito legal da geopolítica, nós estamos vendo uma questão hoje. Agora eu vou começar a responder também uma pergunta que você fez lá atrás, da questão do que eu aprendi com outros países. Essa questão que nós estamos vivendo hoje no mundo, a geopolítica, os ataques no Oriente Médio, uma outra frente de batalha que está tendo no leste europeu, Ucrânia e Rússia, e outros conflitos que não são divulgados, como por exemplo na África. Nós temos muitos conflitos na África, com muitos crimes contra a humanidade, muito maiores até, e mais ferozes, e com números maiores, e que não estão sendo divulgados. O mundo hoje está vivendo um momento extremamente delicado. E quando nós não entendemos a característica e a particularidade de cada cultura, nós temos uma tendência natural a ser refratário sobre aquilo. Então, o que eu mais aprendi sobre todas essas missões, o pessoal me pergunta muito, né? Na última turma, o pessoal me deixou até meio numa saia justa. Pô, eu quero ver foto, eu quero ver isso, quero ver aquilo. E eu falei, gente, não é bem assim, né? Porque nós temos uma política lá nossa, e também eu aprendi muito isso com você, que é a chamada morte escancarada, ou então a violação de direitos, quando você expõe a imagem daquela vítima, né? E daí você causa um segundo trauma, que primeiro é o evento em si, depois você traz aquela exposição negativa daquele trauma, daquele conflito, ou daquela situação de vulnerabilidade extrema daquela pessoa. Então nós não postamos fotos. E até o pessoal da agência, da Likud, o Rafa, ele falou assim, eu como de marketing, gente, se você postasse metade ali do que você falou, 1/3, você ia ter 1 milhão de seguidores rápido. Só que não é isso que a gente quer. Sim. Nós queremos trabalhar realmente com a humanização do processo. A ética do cuidado. A ética do cuidado. Eu aprendi muito isso na sua aula. Então, entender esse contexto geopolítico hoje, quem é quem, o que aquele conflito ele causará de impacto na minha organização, inclusive na minha vida cotidiana, porque os preços do combustível daqui a pouco eles subirão. Sim. Então, eu estou antecipando alguns cenários. Então, o que eu trago de mais rico em todas as missões, em todos os lugares que eu vou, todos os treinamentos que eu faço, todos os trabalhos que nós na Global Intel nós executamos para clientes em outros países do mundo, e até mesmo aqui dentro do Brasil, em cidades com muita vulnerabilidade. As pessoas falam assim, acontece muita coisas na África, no Oriente Médio, mas acontece muito mais coisa aqui dentro, debaixo do nosso nariz, e as pessoas não querem ver. Então, quando eu vou para uma comunidade carente, eu não vou entrar chegando como o Doutor Giovenardi. O Doutor Giovenardi é um título que me dá um direito de usar devido a um esforço que eu fiz. E isso é importante. As pessoas... Por que você chama a Lise, que você gosta de ser chamada de doutora Lisiane? Eu falo, porque isso é um reconhecimento, um esforço de um trabalho que ela teve. E nada mais justo, assim como um coronel, assim como um tenente, assim como um cabo. Eles sofreram para conseguir aquela divisa, e nós também sofremos para ter o nosso doutor. Então não é uma questão de arrogância, mas é uma questão de legitimidade daquele título ao qual eu faço direito de usar. Excelente. Agora, entender... Quando eu entro numa comunidade, eu não sou o doutor Giovenardi, aí eu sou o Ricardo Giovenardi.
que eu preciso entender, porque eu também já estive numa comunidade, eu já também passei fome na minha vida, né? As pessoas acham que não, mas teve um determinado momento na minha vida que nós só podíamos comer, a minha mãe só conseguia comprar, e meu pai conseguiam comprar carcaça de frango para comer. Você me contou uma história que você falou que você não comia, você comia ovo, né? Uma coisa. Então nós temos muito essa particularidade. Eu fiquei durante 1 ano e meio, nós só conseguimos comprar, e ainda mais na conta, no caderninho, a caderneta do seu adérito, carcaça de frango. Então, só sabe a dor da fome quem passou. Sim. Quem não passou, é muito bonito ir na televisão falar que tá arrecadando dinheiro para... Mas quem não passou fome, não sabe a dor da fome. Quem não pegou ônibus lotado, não sabe a dor do que é a ausência de um transporte público de qualidade. Então, entender todas essas características em outros países, quando eu volto aqui para a Global Intel, a gente abre a base de manhã cedo, e é bem cedo, tá, gente? A gente abre 6 horas da manhã, gente, eu dou alvorada às 6 horas da manhã. Mas, cara, eu venho com tanta felicidade porque o meu propósito ele tá repactuado. Então, essa é a maior lição que eu tenho de todas essas viagens que eu faço. Bom, vocês perceberam que até agora ele não falou com a gente os países que todos estão querendo saber. Mas tudo bem, nós sabemos, né? E claro, e nós estamos chegando no final, né? Eu tô conseguindo enrolar. Confidencialidade, a gente sabe a seriedade disso tudo, mas a gente gostaria de ainda dar uma cutucada mais nisso e perguntar qual o país que foi mais marcante para você, se você puder falar. Acho que o mais marcante, eu acho que todos os países que eu passei, né, são marcantes. Cada um com uma particularidade, sim, obviamente, né? Se você me perguntar em termos de tensão, né, nós chegamos no Líbano quando teve o evento que o Irã atacou Israel e teve um fechamento do espaço aéreo, né? E ali gera uma tensão muito grande e nós entendemos isso, né? Quando a gente acaba vendo uma reportagem, sim, de pessoas de brasileiros, por exemplo, que estão em outros países, como está acontecendo, sim, agora, eu entendo viveu, né? Eu vivi aquilo. Mas eu estava chegando, inclusive, né? Então eu ia ter uma jornada, sim, lá de alguns dias ainda pela frente, mas não dá para você deixar de dizer que foi uma tensão grande, né? Agora, um lado marcante, um país marcante que realmente me transformou demais, isso eu falo com muita certeza, né? Essa marcante foi na questão de tensão, né? Do trabalho, sim, né? Você chegar, você encontrar as pessoas bem, você voltar bem, né? E deixar claro, o povo, né? Nunca, a questão é a questão política segurança, sim, né? Então, a questão não é a população no Oriente Médio, por exemplo, recebe o brasileiro, gosta do brasileiro muito, muito, né? Aliás, gosta de todo mundo. Então, é muito legal. No Israel também, a população adora. Nós estamos entrando no Brasil hoje no momento de querer perder o que a vida toda, pelo menos eu aprendi, eu cresci, o povo brasileiro sempre foi um povo acolhedor. O meu avô era italiano, né? Você, sim, tem descendência italiana. E agora nós começamos a entrar numa linha de começar a ter preconceitos contra um ou outro, sim, por discursos políticos e não por questão do que realmente nós acreditamos. Então a geração mudou, né? E aí acaba isso refletindo negativamente para quem viaja. Porque se um político que é um representante nosso fala mal de um determinado país, quando eu entro naquele país, praticamente eu estou sendo um porta-voz daquele político e não é bem assim. Né? Então isso é muito perigoso. A separação ela não vai existir. A mesma coisa que se alguém falar mal de nós lá, sim, fora, quando essa pessoa chegar no aeroporto, aquele atendente, ele pode, por mais que ele seja profissional, ele vai ter aquele ponto de desconforto. E isso é ruim. Então nós temos, sim, que tomar muito cuidado. Agora, o país que mais assim me marcou e que me transformou foi Moçambique, foi a África. Ali eu percebi... Sim. São os dois extremos, né? Então você vai para o norte, para a Europa, para os Estados Unidos, você tem uma realidade. Você tá aqui na América do Sul, você tem outra. Quando você tá na África, você tem uma outra realidade. E aí você envolve
todos os aspectos, todos, político, social, econômico, religioso, tudo. Então, a África, antes de eu sair daqui, um aluno meu, eu estava ministrando aula na Unip, lá em São Paulo, no MBA de projetos. Eu tinha um aluno que ele era muito viajado e ele ia muito para a África do Sul, Moçambique, Angola. Antes de eu embarcar, eu nunca esqueço o que ele falou para mim. Ele falou assim: a África irá te transformar. Você voltará diferente, professor. Eu não acreditei. Sinceramente, eu não acreditei. Levantei voo, trabalhei. Quando eu voltei, eu estava pousando. Eu falei assim, gente, que país abençoado que nós temos, o Brasil. Então, nós temos muita coisa muito boa. Então, a África, ela me transformou. E eu acho que eu tinha que ter ido para Moçambique antes de ter iniciado esse trabalho, por exemplo, com barragens, que foi a minha estadia. E é exatamente onde que a gente ia chegar agora, né? Você traz toda essa bagagem fora e nos contou, né, da experiência da saída de São Paulo para Minas Gerais, exatamente para atuar, né, no setor de barragens num momento extremamente delicado, pós-rompimento Brumadinho, né, Córrego do Feijão. E traz pra gente um pouco, doutor Jovenardi, sobre o que né, essa experiência significou e significa, né, pensando do ponto de vista da gestão de riscos e responsabilidade corporativa. Né? Você estava num cargo de gestão, numa grande empresa, numa empresa, naquele momento, né, causadora de um grande desastre. Um grande desastre e crime. Diante disso, né, e das decisões que você compartilha com a gente aqui hoje, de uma forma bem assim, bem marcante mesmo, o que você gostaria de deixar para os nossos telespectadores sobre isso? Meu processo seletivo para entrar nessa empresa, ele foi quase 6 meses, mais ou menos. Né? Ele iniciou... Eu não atuei em Brumadinho, mesmo depois de eu ter entrado nessa empresa. É importante, eu sempre gosto de falar isso, porque as pessoas confundem. Você trabalhou em Brumadinho? Não, a única pessoa que trabalhou em Brumadinho diretamente nessa mesa e na Global Intel foi a doutora Lisiane, né? Eu falo muito isso. Eu trabalhei de uma forma de um bastidor, né? O Brumadinho aconteceu em janeiro. Em abril eu fui para Moçambique, voltei. Eu não fui por essa empresa, eu fui pela minha empresa, né? Já era a Global Intel. E quando eu voltei, eu recebi um convite para participar de um processo seletivo. E começou o processo seletivo, terminou praticamente em dezembro. E eu lembro uma coisa que foi marcante, foram vários pontos marcantes, eu vou falar um pouquinho sobre o início, né? A contratação, meu processo de contratação. E aí quando o seu propósito está muito definido, você até não fica medindo palavras num processo de entrevista, porque eu sei que é delicado. Eu vinha de um momento delicado na minha vida pessoal. Eu precisava de um emprego. Então... Mas quando o propósito está mais alto do que o necessita do emprego, tá tudo bem. E foi uma das últimas perguntas no processo seletivo, fizeram a pergunta de uma forma muito objetiva e direta. Por que você aceitaria uma proposta de um cargo, de uma empresa que causou um dos maiores desastres? Essas foram as palavras da minha entrevistadora. Para você vir aqui para aceitar um cargo para trabalhar com gerência de barragens. Essa pergunta é perigosa demais, gente. Hoje eu vejo que essa pergunta é perigosa para quem é candidato e é uma pergunta perigosa para quem, por exemplo, vai prestar serviço como nós. Né? Por que você viria prestar um serviço para uma empresa que acabou de causar um impacto de um determinado desastre? É uma pergunta perigosa. Dependendo da resposta, você fecha a porta ali. Mas como o meu propósito estava muito, muito claro, a minha resposta foi a seguinte. Bom, eu tenho 2 alternativas nesse exato momento. Ou eu fico aqui em São Paulo no sofá, vendo pela televisão, xingando vocês, ou eu aceito a proposta, se caso vocês me escolherem, e tento mudar o processo. E eu prefiro sempre a segunda opção. Essa foi a minha resposta. Eu estava nos Estados Unidos fazendo um curso. Nos Estados Unidos, eu estava fazendo essa entrevista via... Por sinal, também teve recentemente lá. Estive recentemente lá no pessoal da SWAT de Orlando, com o pessoal da Team Six, foi muito legal. E depois eu falei, na hora que eu terminei, fechei a câmera, eu falei assim, gente, eu acho que eu joguei fora a oportunidade, né? Eu perdi o juízo, gente. Eu não sei por que veio aquilo na minha cabeça. E aí me ligaram, falaram assim, agora você vai ter uma entrevista aqui presencial, você vai ter que vir aqui na cidade de Mariana. Porra, e nem falaram nada.
Né? E eu também não conhecia, né, gente? Pô, imagina eu ir fazer uma entrevista numa barragem de terno e gravata. Aí o complexo tava fechado. Todo mundo pensava que eu era promotor de justiça, gente. Eu falei assim, gente, por que vocês não me avisaram? Né? E o pessoal todo dando risada, mas foi engraçado essa cena, tá? E aí eu comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, tava chovendo muito em Minas Gerais, janeiro de 2020. Falaram o seguinte, agora você vai ter que começar uma evacuação aqui numa cidade, numa comunidade aqui. Porque... E com uma pandemia. Não, ainda a pandemia ainda não tinha batido. Tava quase, né? Você vai começar uma evacuação aqui e essa barragem, ela tem 3 vezes o tamanho de Brumadinho. Então, a gente tava falando de Brumadinho, tinha 13 milhões de metros cúbicos de rejeito, aproximadamente. Essa barragem, nós estamos falando de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito, 45 milhões de metros cúbicos de rejeito, não me recordo agora os dados, mas eu lembro que era a ordem de grandeza era 3 vezes mais. Chegava em 6 segundos, se caso houvesse um rompimento, 6 segundos chegaria na primeira residência. E aí, tudo bem, vamos começar a fazer o que a gente foi treinado. E aí essa foi a primeira prova. Porque uma coisa é você gerenciar a crise que não é sua. Essa foi a maior lição, doutora. Essa foi a maior lição na minha vida pessoal. Uma coisa é você gerenciar uma crise que não é sua. Eu sou chamado hoje para gerenciar crises de N natureza. Sim. Aquele momento, naquele exato momento, eu vesti a camisa daquela empresa, eu era o causador do dano. Eu casei, o ditado popular, casei com a viúva. Sim. Eu herdei. Então eu era um causador do dano. Você aprender a gerenciar a crise ao qual você é o causador é o grande diferencial. E hoje nós vemos profissionais que não são preparados para isso. Nós entrevistamos pessoas que não são preparados para isso. Nós temos essa dificuldade quando nós fazemos processo seletivo. Não, eu conheço crise, eu sou certificado, não sei o que, não sei o que lá. Você coloca meia pergunta. Se a pessoa fizer na comunidade, você está tirando aquela pessoa, o que você vai responder? Eles não sabem responder. A preparação não veio. Por isso que a construção lá de trás, que nós estávamos conversando aqui agora, ir para a África, ir para todos esses lugares, você entender essas dores, quando você vai gerenciar uma crise dessa, você sabe dialogar. Você sabe trazer elementos. E você sabe levar para a alta direção as tomadas de decisões mais corretas. Cabe a eles decidirem. E quando essas decisões não estão alinhadas com o que você está vendo no campo versus o que você está aumentando de traumas, aí você começa a ter escolhas. Eu continuo aqui porque está cômodo, porque a minha PLR é muito legal e eu quero falar que eu sou dessa empresa, ou eu vou procurar, eu vou seguir o meu propósito. Aí são decisões, escolhas e consequências. Quando eu vi que isso não estava alinhado com o meu propósito de fazer a coisa certa, da forma certa e como deve ser feita, eu entreguei minha carta de demissão. Agora, um ponto que é muito importante deixar claro, e eu recomendo isso para todos os alunos, inclusive para todas as pessoas que trabalham na Global Intel, a primeira carta que você assina, qual que é? É a carta de contrato, certo? Sim. A segunda carta que você tem que escrever e guardar é a sua carta de demissão. Nossa, profundo isso. Quando você escreve a sua carta de demissão, você faz um pacto com você mesmo que o seu propósito não vai ser ferido e não vai ser abandonado. Eu posso ter vários tipos de características, por exemplo, nós trabalhamos juntos. Você pode falar, pô, Jovenardi é intransigente, dá resposta torta no WhatsApp, isso, aquilo. Mas se você está hoje trabalhando comigo, é porque você entende que o meu propósito, ele está forte, está alinhado com o seu. Não importa se nós estamos conversando numa sintonia diferente. As pessoas falam muito isso na Global, né? Você é a ternura e eu sou a razão. Você é a emoção, eu sou a razão. Isso é importante, que dá o ponto de equilíbrio no nosso tratamento de crise. Agora, uma coisa ninguém fala. O propósito de Jovenardi é completamente desalinhado com o da Lisiane. Isso não. Com certeza. Então, essa lição aqui, muito mais do que... E esse é o ponto de comprometimento com aquelas pessoas ao qual a gente realmente, de fato, a gente fala que a gente quer salvar. Eu vejo hoje muitos especialistas, né? Eu não trouxe o meu óculos de tirar sarro, vou trazer nos próximos podcasts, os especialistas que falam ser especialistas em gerenciamento de crise e desastre, mas o cara só pega um barquinho na hora que acontece o desastre. Ele não trabalha na prevenção. Ele não trabalha, ele sempre coloca a culpa no prefeito. Isso está cada vez mais presente, né? Infelizmente, o marketing do desastre. O marketing do desastre. Então, quando nós
entendemos isso, que o nosso propósito é muito mais forte, a Global Intel, nós não temos uma cartela de clientes de 20, 100, como, por exemplo, uma Big Four. Sim. Mas eu falo uma coisa para vocês, os clientes que nós temos são clientes que acreditam no nosso propósito e estão alinhados com o nosso propósito. E esses clientes, eles estão tendo um diferencial estratégico no mercado que, quando os outros acordarem, será tarde demais. Ainda mais na dinâmica que estamos hoje, né? Ainda mais na dinâmica que nós estamos hoje. Esse podcast está muito bom. Né, o nosso podcast Sala de Crise, a nossa primeira edição, recebendo aqui o nosso CEO, Dr. Jovenardi. E eu já tô ficando um pouco triste da gente estar caminhando pro final, mas queria aproveitar esses últimos minutos para que você trouxesse um pouco pra gente sobre a experiência de ser, o que você deixaria para os nossos telespectadores, os nossos alunos, os nossos clientes, os nossos parceiros, sobre a experiência, né? O que é mais desafiador sendo CEO da Global Intel? Bom, o nosso desafio maior, nosso produto não é um produto fácil de vender, né? O Brasil tem uma cultura prevencionista muito baixa ainda. Então, você mostrar para os alunos, você mostrar para os clientes que a prevenção realmente é um investimento, esse está sendo o nosso maior desafio. Quando nós começamos a base, você estava nessa construção dessa base, nós viemos de um renascimento, de um momento que nós estávamos com um orçamento muito pequeno, e hoje nós estamos falando aí de uma ordem de um faturamento anual de quase aproximadamente 2 milhões. A Global Intel, ela consegue mostrar aí uma seriedade e um valor agregado na sua entrega com esse tipo de crescimento. Né? Claro que foi um crescimento de 2022 até agora. Esse foi o último número que nós tivemos. Mas nós saímos... É importante mostrar que nós saímos do zero. Sim. Nós saímos do que nós acreditávamos. Primeiro aí você teve um momento de transição da sua carreira, que nós falaremos do seu podcast. Juntamos força, nós não tínhamos a base, agora nós temos uma base. Foi o primeiro escritório focado 100% em gerenciamento de crise. Eu posso falar, primeiro eu falava muito em Minas Gerais, mas não, é no Brasil. E eu tenho muito orgulho de falar, com a simplicidade, nós trouxemos com a simplicidade a eficiência. Então os desafios para a Global Intel para os próximos anos são... Realmente, nós temos um concorrente silencioso que é muito perigoso, mas não para nós, mas são para as empresas e para a economia nacional. Nós temos concorrentes que estão transformando a gestão de crise, o PAI-BM, a continuidade de negócio, BIA, em um produto de prateleira, onde simplesmente eu pego lá e eu coloco para um e eu coloco para outro. E nós não temos essa característica. Cada cliente é um cliente único, exclusivo. O nosso desafio não são com os nossos clientes, não é um processo de venda nem nada. O nosso desafio é mostrar que esses produtos de prateleira, eles não agregam nenhum tipo de valor, eles não protegem. Aliás, muito pelo contrário, eles podem colocar as pessoas em risco. Mas isso daí é uma tomada de decisão que está com eles e não está com nós. O nosso objetivo aqui, por exemplo, por isso que nós não acreditamos, tanto eu quanto você, que uma formação de gerente de crise, gerente de PAI-BM tem que ser online, tem que ser no campo, o cara tem que suar, o cara ele tem que se incomodar. Então, o nosso desafio hoje está sendo remar um pouco contra a maré de que as coisas não vêm fácil. Para nós adquirirmos esse tipo de valor, de faturamento, de crescimento, nós temos que ter um propósito muito forte. Né? Então, hoje eu não consigo... é uma tentação muito grande para eu faturar mais. Eu, por exemplo, colocar esses cursos online. Eu tiro 80% da despesa do curso. 80%. É muito dinheiro. No entanto, a minha pergunta, daí eu como empresário e eu como profissional, que tipo de aluno eu estou entregando para o mercado? E aí, quando o meu propósito está muito bem definido, você pode ter certeza que a minha decisão nunca vai ser fazer um curso online de algo que coloque vidas em risco. Nunca, jamais. Então, eu prefiro fechar a porta, aí eu vou procurar outra coisa para fazer. Você... É um erro estar falando isso como empresário, mas é o certo. É o correto. É o ético.
Então eu não vou entregar, eu me recuso. Então é o certo, né? Eu me recuso, não é o errado. Que nas nossas formações, já estamos ainda em início de março, né? Chegando na segunda quinzena de março e foram já indo para a terceira imersão em gerente de PAI e PAI BM em um espaço curto de tempo, 3 né? meses. Desse ano, 3 meses, já chegando na turma T38. T38. Então, temos muitas histórias aí. Isso Bom, é exatamente isso, né? Consultoria e treinamento para a vida real. Treinamento. E agora, os nossos podcasts, vocês vão ver, né, durante aí bastante tempo, que nós traremos muitas coisas especiais no nosso podcast. Eu queria agora, para finalizar, antes de eu falar rapidinho sobre os livros, que você deixasse uma frase, né, de uma reflexão pessoal, profissional, para todos os nossos telespectadores. De novo. O que você gostaria de dizer, assim, para finalizar? Já tô assim, triste de estar finalizando isso aqui, porque por mim eu ficava agora... muito tempo. Mas, antes de você fazer essa frase, eu quero mostrar para vocês, os nossos telespectadores, os livros do Dr. Giovenardi. E, né, acho que vale a pena vocês irem na nossa rede social e ver um pouco da história de por que, né, os volumes. Vou tomar a liberdade de trazer esse aqui para vocês verem. O primeiro, né, que na verdade tinha uma outra capa, esse já foi Era uma outra capa, é verdade. Né, primeiro volume da coleção, Construindo Planos de Contingência. E lembrando que todos esses livros escritos pelo Dr. Giovenardi, eles estão disponíveis, né, e tudo. Mas o mais impressionante é a praticidade deles, que a gente consegue, de fato, personalizar. E eu posso falar como pessoa que fez isso, que utiliza esses livros constantemente. São livros de cabeceira. O volume 2, né, dos planos, os simulados. A célula de inteligência é incrível. E vamos, né, ao próximo. Vou precisar de uma ajudinha aqui. O lançamento, né, Inteligência no Combate ao Terrorismo e ao Crime Organizado. Um livro sensacional da tese de doutorado, né? E já está finalizando o pós-doutorado, pós-doc. Então, né, é fantástico essa coleção, né? Na verdade, esse não é da coleção dos... Não, já é fora da coleção. Mas eu gosto de dizer, porque para mim é sensacional. Gente, então, não deixe de conhecer e de ler, de estudar e de trazer essa bibliografia, né? Vocês aí, todos os nossos telespectadores, os nossos parceiros, os nossos alunos, né? Gestores, lideranças, CEOs das empresas, porque são livros fundamentais para termos, né, quem atua na gestão e no gerenciamento de crise. E chegando ao final, vamos passar para o Dr. Giovenardi para deixar o nosso último recado aqui. Bom, sei que vocês estão querendo mais, mas vai ficar para uma próxima. Vai ficar para a próxima. Agora iremos nos encontrar mensalmente aqui na nossa sala de crise. Esse foi um primeiro bate-papo, uma honra ser entrevistado pela doutora Lisiane, depois eu vou entrevistar ela também, e teremos aí um programa espetacular. Não espere por uma crise para você descobrir o que é importante na sua vida, como dizia Platão, né? Então eu gosto muito de citar essa frase também. A primeira frase foi de minha autoria, mas essa é de Platão. Então, o que a gente precisa falar nós precisamos estar muito atentos ao cenário, né? Eu sempre digo, fiquem sempre seguros, né? Venham para a Global Intel, mas fiquem sempre seguros, fiquem atentos às mudanças, porque as mudanças elas estão sendo cada vez mais drásticas e rápidas, e entendam que tudo é uma ciência muito forte, não é nada entregue como um produto, como por exemplo um telefone. Mesmo um telefone, ele levou décadas de pesquisa, né? Então não é uma coisa que surgiu do dia para a noite, assim como a nossa consultoria. Nós não entregamos consultoria, nós não entregamos papel, nós entregamos inteligência, né? A inteligência, ela demanda muito tempo e muita abertura. Então, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso canal, no nosso Instagram. O meu pessoal é R. Giovenardi, né? Vai estar aqui, depois aqui embaixo, vocês acompanhem. Mas mais do que o R. Giovenardi, acompanhe a Global Intel, porque tem muita dica interessante de
sobrevivencialismo, né? Nós podemos falar assim, e gestão e gerenciamento de crise. E mais uma vez, obrigado. Excelente. Nós que agradecemos. Excelente, doutor Giovenardi. Nós agradecemos muito, né? Disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco, com os telespectadores e todos. E esperamos que você tenha gostado do nosso primeiro podcast. E lembre-se que teremos muita surpresa ao longo de cada podcast Sala de Crise da Global Intel. Muito obrigada a todos. E até lá. Até a próxima.